Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast Live, né? Audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou o professor Felipe Fraga, atualmente diretor da escola André Leão Poente, e hoje estou aqui então pagando algumas dívidas, né? Desde que eu comecei o projeto de podcast aí, que eu tenho vontade e fico numa angústia de chamar os colegas para participarem, principalmente as colegas de linguagens, que é a minha área, né? Antes de sair da sala de aula, eu era professor de língua portuguesa, né? E nós temos um grupo muito bacana e muito qualificado dentro da escola. Mas, como a gente gravava esporadicamente o podcast antes, quinzenalmente ou uma vez por mês, acabava que eu nunca conseguia convidar os colegas para participarem, né? Então, agora, pelo menos com alguns, eu estou conseguindo pagar algumas dívidas aí. Estou muito feliz de poder receber, então, a Simone e a Ivete aqui hoje, né? A Ivete atualmente tem turmas de literatura, né? A Simone, se não me engano, eu acho que está com inglês e português, não me recordo se tem literatura. Também está trabalhando com literatura, mas deu aula de literatura muito tempo, né? Hoje, então, nós vamos falar sobre a leitura e a literatura em sala de aula, mas dando dicas de livros, né? Mas o Viegas e o Rodrigo, hoje nós só viemos aqui para dar um pitaquinho, assim, sobre leitura, dar algumas dicas de livro, mas as estrelas da noite mesmo são a Ivete e a Simone, né? Então, passo a palavra aí para o Viegas se apresentar, depois o Rodrigo, e a gente segue a ordem combinada. Bom, primeiramente, tá dando um retorno, deixa eu tirar só aqui. Eu vou passar para o Rodrigo para acertar aqui, tá, Felipe? Tranquilo, sem problemas. O meu nome é Rodrigo, eu sou também professor da Escola André Leão Poente, com muito orgulho, né? Professor e vice-diretor. E para mim é uma alegria muito grande receber a Ivete e a Simone aqui, para a gente bater um papo, ter essas dicas de livros, conversar um pouquinho sobre literatura, né? Inclusive, eu já vi declarações assim, mesmo com as mídias digitais, uma expansão tão assustadora como a gente está vendo. Vi que ali, legal. Nada substitui a gente folhear páginas de um bom livro, né? Pelo menos é a minha opinião. Você tem acesso aos audiobooks, você tem uma série de outras tecnologias, mas folhear as páginas de um bom livro é uma coisa que não tem preço, assim. Eu gosto bastante, eu acredito que vocês concordem comigo ou partilham dessa minha opinião, e vai ser muito legal a gente receber vocês para esse bate-papo, essa conversa com essas dicas de literatura em sala de aula ou fora dela também. Acho que agora tá me ouvindo bem, Felipe. Não, é que eu deixei os dois com áudio ali e tava dando um retorno. Não, primeiramente eu queria dizer que eu tô contente em poder voltar, né, Felipe e Rodrigo, porque eu passei 2 semanas aí fora do ar, que me boicotaram aqui com a minha internet, né? Me desruga tudo a minha pele. Então fiquei 2 semanas sem poder fazer as lives, até tivemos que cancelar algumas, né, Felipe? Mas eu estou muito contente de estar recebendo aí, então, hoje a Simone e a Ivete, e também de rever aí os meus colegas parceiros aí das lives, o Rodrigo e o Felipe, para falar desse assunto aí que é sobre a leitura, né, de livros, né. Eu até confesso, já falei que outra vez, não vou mentir, né, que eu como sou da área das exatas, eu não sou muito adepto a ficar lendo principalmente literatura, né, e livros, né. Eu sou mais de estar lendo revista e jornais, coisas mais técnicas, né. Até assim gostaria de ter mais esse hábito. E assim, ultimamente eu tenho tido pouco tempo também. O livro, né, tu tem que ter um tempo para te pegar e ler, né, mas eu tenho aproveitado muito aquela questão que nós temos agora, que o governo do estado ofereceu, que foi o Árvore de Livros, né, que é um site que eles disponibilizaram para professores e alunos do estado, e que tu pode ler, então, usando o aplicativo ou no próprio computador. Então eu estou usando bastante esse recurso, né, quando eu tenho tempo para ler um livro
eu uso bastante esse recurso, e claro que é aquilo que o Rodrigo falou, que o ideal é tu ter o livro em mãos para poder folhear, né, seria o melhor, mas essa facilidade que hoje a tecnologia nos dá também, tu não precisa estar comprando o livro na maioria das vezes, né? Se tu tem um sistema desses, tu consegue, ou mesmo que tu tenha que pagar online, eu acho que o custo é bem menor, né? Então é uma saída, né? Principalmente para nós professores, que a situação é difícil aí de estar adquirindo livro, então tu tem uma outra alternativa, né? Mas eu vou passar a palavra então para o Felipe de novo, eu acho que depois ele passa para as convidadas. Essa a questão da leitura, tanto do livro impresso ou livro digital, né, é uma questão que a gente pode discutir depois, inclusive, né? Nós vamos deixar as meninas se apresentar, então, a Ivete primeiro, depois a Simone. Aí fica contigo aí, Ivete. Então, tá, boa noite, eu sou a professora Ivete, estudei na Universidade Federal do Pampa, fiz a graduação em letras, depois pós-graduação em metodologia de ensino de línguas, fiz pós-orientação, supervisão e agora, por último, fiz pedagogia também. E a Ivete, desde 2018, está trabalhando aqui na Ivete, se eu não me engano, já. Isso. Já são 3 anos, né? Passou muito rápido com a pandemia, então parece que passou mais rápido, né? Mas parece que foi ontem que eu lembro da Ivete entrando na escola, né? Mas já a Simone também já tem algum tempo de casa aí, né, Simone? Tem. Então, vou me apresentar. Boa noite a todos. Meu nome é Simone. Sou formada em letras, pós-graduada em língua portuguesa. Me formei pela Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina. O que eu vou dizer para vocês que é uma grande honra estar participando desse podcast, principalmente nessa escola que eu tanto amo, que eu deixo bem claro a todos os alunos. Eu farei agora em março 10 anos de escola. Eu amo demais, eu só tenho elogios, assim, gostar da clientela, né, dos nossos alunos. Gosto demais dos meus colegas da direção e tudo mais, não é vaselinar nem nada. Apesar do diretor, né? Apesar do diretor, né? É o que eu estava pensando em falar. Mas, assim, é maravilhoso trabalhar aqui, um ambiente muito agradável, então estou lisonjeada por ter sido convidada. Espero que eu consiga atingir todo o que eu estou tentando, que eu consiga satisfazer todo mundo que pensa escutar alguma coisa legal aí sobre livros, porque sou apaixonada por literatura. Demais. E eu estava mencionando antes da questão, né, de pagar as dívidas com os colegas, de trazer eles para o podcast, né, mas na verdade é uma brincadeira que eu faço, assim, porque desde que começou o projeto, eu sempre tive, então, essa ideia de trazer os colegas de linguagens para falar sobre livros, né, e a gente já tem mais de 50 episódios no podcast, mais os lives, e até hoje eu ainda não tinha conseguido fazer isso, né, até porque a intenção é que esse quadro, para falar sobre livros, também sobre filmes, que ele passe a ser regular, se não semanal. A gente tem um outro momento para gravar sobre livros, que seja quinzenal ou mensal, pelo menos, né? Porque eu sinto muito a falta disso, né? Porque o projeto do podcast, ele nasceu exatamente para a gente poder se reunir e conversar sobre coisas que a gente não consegue na escola, no horário do recreio, na entrada e na saída, né? Às vezes eu tenho vontade de ir para a sala dos professores ali conversar um pouco e não consigo, porque tem outras demandas, e exatamente o projeto, então, ele, de certa forma, nos obriga a conseguir parar e sentar e conversar, né? Porque já faz muito tempo que eu não consigo sentar com a Simone e falar sobre livros, com a Ivete também, desde que ela entrou na escola, muito pouco a gente conseguiu conversar, né? Então, a ideia é exatamente sobre isso, né? Mas, então, nós separamos aqui alguns livros, alguns conceitos para a gente poder conversar, porque a ideia também é de dar dicas de leituras de livros para os alunos, ou de tópicos mais abrangentes dentro do universo de leitura e literatura. Hoje o foco ele é mais na literatura, né? Principalmente porque nós selecionamos 2 professoras de literatura para poder falar, então, sobre os livros, mas a gente vai falar também sobre leitura no geral, né?
Então, nós selecionamos livros, eu de uma determinada área, o Rodrigo de outra, e o Viegas também de outra, e a Simone e a Ivete, então, para falar sobre obras literárias ou sobre conceitos mais abrangentes da literatura aí, já para dar dicas de leitura para os alunos ou para os colegas que forem nos assistir depois, né? Então, eu selecionei um livro que nos últimos anos ficou bastante famoso, né? Então, todo mundo já deve ter visto ele em livraria, ou já deve ter até em casa, de repente leu ou não. Sei que muitos dos nossos colegas, a Marina, que é uma colega nossa de inglês e literatura, que também eu sei que inclusive ela estava lendo em 2019 esse livro, né? E inclusive eu ganhei um exemplar depois de ter lido, eu recomendei ele para a Cristine. Hoje eu invadi a sala dela, inclusive estou gravando da sala dela aqui, e a filha dela, que é a Victoria Helena, que está nos assistindo aí. Também acredito que ela tem o exemplar dela lá, porque eu fiz a recomendação, e a Cristine, além de dar um para a Vitória, que a Cristine também, se não leu ainda vai ler, ela me deu um exemplar. Até hoje eu saí de manhã com pressa de casa, acabei não trazendo, né? Mas então essa é a minha recomendação inicial aí, porque o Sapiens ele ficou muito famoso nos últimos anos, né? Inclusive hoje, se olhar lá na revistinha do Avon, vocês acham aquela versão econômica, assim, e a gente sabe quando o livro vai parar no Avon para vender, é porque ele realmente vende muito, né? Mas ele não é só um livro que vendeu muito, ele é um livro excelente, né? Ele não é um livro literário, ele é um livro que mistura muita coisa, né? Então, principalmente história, mas ele também fala um pouquinho na área de ciências, mais das exatas, assim, e ele vai traçar todo um panorama sobre a história da humanidade, como diz no subtítulo, né, que é Sapiens, a história da humanidade aí, e ele vai abranger várias áreas, inclusive ele tem uma parte onde ele vai falar sobre linguagem, sobre como o ser humano desenvolveu uma linguagem, ele desenvolveu cultura, né, que dentre todos os animais aí, então, do reino animal, nós, como um ser animal também, é o único que conseguiu organizar uma cultura, ou seja, produzir uma cultura para compartilhar com outros animais dentro aí da espécie Sapiens, né? Apesar de que outros animais têm suas linguagens, como baleias, até pássaros têm uma linguagem lá menos estruturada, mas eles também têm, mas eles não produzem cultura da forma que a gente produz, né? E então, o Sapiens, ele é um livro que eu recomendo muito os alunos que forem nos assistir, os colegas que ainda não leram, têm que ler, porque ele traz uma perspectiva, assim, sobre diversas áreas, muito interessante, assim, né? Ele é um livro que particularmente eu me surpreendi quando eu li ele nos últimos anos, né? Ainda que eu tenha mais familiaridade com literatura, ou mesmo livros sobre linguagem, sobre língua portuguesa, esse livro me deixou bastante surpreso quando eu li ele, então é a recomendação que eu queria trazer aqui, né? Mas vamos deixar então os meninos trazerem a recomendação deles, e depois a gente deixa um espaço maior para as gurias poderem falar aí também. Com certeza. Bom, pessoal, a minha ideia inicial era falar hoje sobre um livro de um historiador que foi o maior historiador, é considerado o maior historiador do século XX, que foi o Eric Hobsbawm. Ele escreveu um livro chamado Sobre História, e ele falava um pouco assim sobre as responsabilidades do historiador, sobre a questão da construção de narrativas assim do passado, que muitas vezes os países usam para explicar um presente que não é assim tão promissor, né? Ele tem colocações muito interessantes naquele livro, só que de última hora eu resolvi mudar de ideia e optei por falar sobre um livro que se refere a uma realidade que eu vivo todos os dias. Eu tenho muito orgulho disso, né? Eu sou pai de um jovem que vai completar agora, dia 15 de novembro, vai completar 18 anos, e ele é autista, né? Eu e minha esposa somos professores e a gente se sentiu na obrigação de ler muito a respeito desse assunto para poder ter um grau de informação que nos permitisse administrar, né? Poder proporcionar ao Pedro uma qualidade de vida da melhor forma que nós pudéssemos. Um desses livros que nós lemos é esse aqui, O Mundo Singular, né? Ele é escrito por 3 pessoas, né, com formação na área da psiquiatria e da psicologia,
Ana Beatriz Barbosa Silva, Mayra Bonifácio Gaiato e Leandro Tadeu Reveles, né? Eles são, se não me engano, a Mayra é psicóloga e os outros dois estão na área da psiquiatria. O que acontece a respeito desse livro? Ele traça um painel bem amplo sobre o que é o autismo, né? Por que é bom a gente falar sobre isso? Porque atualmente, de acordo com a OMS, 70 milhões de pessoas no mundo possuem o transtorno. E em crianças, esse diagnóstico é maior do que câncer, HIV e diabetes somados. É um número muito expressivo, né? Tanto que o que dizem muito assim, às vezes as pessoas falam, mas hoje em dia tem mais autistas do que tinha até algumas décadas. Só que não é bem assim. Hoje em dia nós temos, como a ciência evolui cada vez mais, há meios mais eficientes de se permitir a identificação, né? E a administração dessa realidade que atinge tantas famílias, né? De todos os níveis socioeconômicos, né? E por que esse livro, eu considero ele um livro assim muito marcante? Porque ele procura estabelecer assim, em primeiro lugar, algumas considerações. O autismo ele é muito diverso, né? Você não pode estabelecer especificamente um padrão para identificar que uma pessoa é ou não autista. Vou dar um exemplo bem rapidinho, tá? Por exemplo, um menino que tem dificuldade para olhar nos olhos os pais ou que não responde quando é chamado. Um outro menino que tem fixação por trens, o hiperfoco, né, os interesses específicos, consegue ficar horas a fio enfileirando os trens no chão do quarto. E uma menina, sendo que o transtorno é mais comum em meninos do que em meninas, né? Uma menina que tem crises frequentes no colégio, não consegue acompanhar os coleguinhas nas brincadeiras, mas aprendeu a ler sozinha aos 3 anos. Então, esses 3 têm comportamentos, eles colocam esses perfis baseados em casos reais, e essas 3 crianças apresentam comportamentos que estão relacionados ao transtorno. E são pessoas bem diferentes, né? A partir daí, o livro traz um painel bem amplo do que, né, de como a gente pode fazer para administrar isso, né, os principais sintomas. Ele faz um apanhado assim baseado em casos reais atendidos por esses especialistas, do que pode ser feito em relação a isso. Tem em relação à escola, em relação a amizades, o que os pais devem fazer quando tem o diagnóstico, qual a história do autismo, o diagnóstico, os principais tratamentos, a legislação, o que fazer, né? Como preparar o jovem para o trabalho, para a vida futura, dependendo do seu grau de comprometimento, né? O meu filho, por exemplo, ele com quase 18 anos, ele ainda não está alfabetizado. Então a gente tem procurado estimulá-lo para que ele se alfabetize e consiga compreender melhor assim, a questão da leitura, porque isso também será uma forma de garantir a ele maior autonomia, né? Uma maior independência. Então, é por esses motivos, principalmente, que eu gostaria de recomendar esse livro para vocês, porque nós somos professores, né? Nós temos estudantes, temos alunos também com transtorno, e é bom que a gente entenda um pouquinho mais sobre ele também, para poder ser o melhor professor possível, o melhor pai possível, a melhor mãe possível, independente, para que a gente consiga, enfim, acompanhá-los da melhor forma e dar o nosso melhor para eles. Por isso que eu gostaria de recomendar esse livro aí. Certo, obrigado, Rodrigo Viegas, então. Eu posso pular minha vez. Não. Vocês me deixaram mal aí, vocês dois, né? Não, assim, o meu livro é um livro que o último livro que eu li, né, foi um livro de matemática, né? Então é um livro bem técnico, né? Eu tenho esse costume de quando vou ler alguma coisa, leio alguma coisa mais técnica, né? Ou da área de tecnologia ou da área de matemática, né? Então o último livro que eu li foi uma história da simetria na matemática. O autor é o Ian Stewart, né? Então ele revolucionou, né, a teoria aí da simetria, né?
O que é a simetria na matemática, né? Tu poder fazer uma relação entre a geometria analítica e a geometria plana, estudar o mesmo assunto, né? Mas com áreas diferentes dentro da matemática ou da física, né? Então, mas o interessante do livro também é que ele trata um pouco da história, né? Fala desde lá da história da Babilônia, no início da história da Babilônia, até o século XXI, né? Então, assim, no meio de deduções matemáticas ali, ele também trata um pouco da história da matemática. E eu peguei até um exemplo aí, né, que é a história do Évariste de Galois, né, que foi o revolucionário francês que morreu com 21 anos, né, porque ele participou de um duelo por causa de uma mulher, né. Então ele acabou não concluindo a teoria dele, que é a teoria dos grupos, que influenciou diretamente na simetria, por ter morrido tão jovem, né, em função de um duelo que ele participou, que era comum naquela época, né. Então, esse foi o último livro que eu li. Eu não recomendaria para alunos, né, porque tu tem que ter um certo conhecimento, né, básico da matemática para entender certos termos que uso ao longo do livro, né, e aconselharia colegas da área de matemática a ler, né, porque é bom até para ilustrar, de repente, numa aula, né, falar um pouco da história da matemática, que sempre chama um pouco mais a atenção dos alunos, né, quando tu coloca a história, né, junto, né. Então, do meu livro era isso que eu queria dizer, né? Recomendar para o pessoal que seja da área ou que se interesse, né? Por estudar matemática ou física depois, que é um livro interessante, né? Na área mais tecnológica, mais da matemática mesmo, das exatas, né? E ele é técnico do tipo de trazer algumas fórmulas também para se estudar. Sim, é isso que eu disse. O interessante dele é isso, né? Ele não é um livro só de história, né? Porque eu já li livros só de história da matemática, né? Não, ele é um livro que ele mostra até algumas deduções, né? Ele não entra muito em detalhes de cálculos, mas ele fala de algumas deduções matemáticas, mas no meio, quando ele trata de cada matemático, ele conta um pouquinho a história de cada um, né? Então esse que deixa um pouco mais interessante aí a questão da história, né? E fala de coisas bem particulares, tipo essa, né? Que eu exemplifiquei aí, que o cara acabou morrendo jovem, né? Um cara super inteligente, que de repente poderia ter desenvolvido muitas outras teorias, né? E acabou morrendo jovem porque participou de um duelo, né? Então é uma parte interessante do livro que trata de uma questão mais pessoal de cada um dos matemáticos, né? E pelas tuas colocações, ele parece ser um livro interessante para daqui a pouco introduzir para um aluno que está pensando em fazer uma graduação em matemática. Foi o que eu disse, engenharia, né? Foi o que eu disse. Você é um aluno que já se interessa por isso, né? Mas o que eu falo, assim, que ele tem que ter um certo conhecimento ali, porque daqui a pouco ele está falando de geometria analítica, geometria espacial, mas daqui a pouco ele fala lá de análise combinatória, né? Então, se tu não está lá pelo terceiro ano, tá entrando recém no primeiro ano, fica um pouquinho mais difícil, a não ser que eu seja um aluno autodidata, né? Que já venha estudando, né? Se aprofundando no assunto, né? O próximo tópico 5, então, se não me engano, é da Simone, que já vai falar sobre uma questão mais abrangente dentro do estudo de literatura mesmo, já voltado para a sala de aula, mas também vai deixar a dica de livro dela aí, né? Então, a hora que tu quiser, Simone. Então tá. Gente, eu vou só introduzir, assim, falar para vocês um pouquinho de como eu faço, porque, assim, nós damos aula para adolescentes. E a primeira coisa que adolescente já tem, assim, de antemão, pelo menos a grande maioria não gosto de ler me dá sono, ler me dá tédio, ainda mais agora nós tendo toda a tecnologia que nós temos em mãos, né, gente? Fica difícil tu fazer com que um adolescente tenha vontade e entenda a real necessidade da leitura. E daí, neste momento, eu, enquanto professora de língua portuguesa e de literatura, porque este ano mesmo eu estou lecionando as 3 disciplinas das quais eu sou licenciada, que é literatura, língua portuguesa e inglesa. E, assim, o que eu percebo? Percebo que se nós usarmos simplesmente aquela ditadura, tens que ler
Por exemplo, vou citar um livro que não tem como não existir essa leitura para o adolescente, justamente porque ele precisa dessa leitura para que ele faça um bom vestibular da URGS, para que ele faça um bom Enem e para que ele tenha um bom desempenho em concursos públicos, enfim. Mas como é que tu faz com que o adolescente tenha essa vontade? Cada professor tem seu método, sua metodologia, mas o que eu faço para que eu possa despertar esse interesse, não sei se consigo em todos, mas talvez em alguns, em uma sala de aula, muitas vezes temos, 40 alunos, uma média, geralmente até mais, né, matriculados, e então, para desenvolver esse interesse, o que eu faço é fazer com que eu conto a história para eles. Eu não simplesmente ordeno ou digo, vocês têm que ler Dom Casmurro. Poxa, Machado de Assis, século XIX, nós estamos em pleno século XXI. Como é que nós vamos fazer com que adolescentes tenham essa vontade de ler aquelas palavras tão rebuscadas, tão difíceis de entender? Não dá. Então, o que eu faço é sentar na minha mesa, na mesa da professora, eu sento em cima da mesa e digo, agora vocês vão largar lápis, caneta e tudo mais e vão me escutar. E aí eu tento envolvê-los contando a história para eles. Só que eu não conto a história com aquelas palavras difíceis e rebuscadas lá do século XIX, ou conforme a leitura, 18, ou até mesmo quando a gente está lá no primeiro ano, dando o trovadorismo, do qual, meu Deus do céu, né, como é que eles vão ter interesse? Se for ver lá, século XII, século XIII, é difícil tu puxar esse interesse dos alunos. Então, o que eu faço? Eu sento na minha mesa e converso com eles de igual para igual. Eu faço com que eles se interessem por Dom Casmurro, porque eu planto a sementinha da dúvida. Se Capitu traiu ou não Bentinho, aí eu planto aquela vontade de descobrir, já que na realidade nem no próprio livro, nós vamos saber o final, porque não existe um final. Porém, eu aguço essa vontade neles, sentando na mesa e falando daquela forma, totalmente usando a linguagem do adolescente. Porque se tu não usares a linguagem do adolescente, ele não vai querer ler. Quando tu disser, tu vai ler um livro do século XIX, eles vão dizer, a professora tá louca, é claro que eu não vou querer ler. Então é assim que eu desperto. E como eu sou totalmente machadiana, eu sou apaixonada por Machado de Assis, eu faço com que esse amor que eu tenho consiga influenciá-los a ler. Então eu consigo com que eles leiam, eu consigo com os contos que, por serem menores também, se tornam um pouco mais atrativos. É uma forma, aí o professor Viegas diz que não curte muito a leitura, já que é de outra área, e eu super entendo, porque o meu problema é a matemática, né? Então eu te entendo total, mas eu tento fazer com que eles tenham este amor, essa vontade, e eles entendam a necessidade desse aprendizado, porque não existe como tu deixar de lado os clássicos. Eles são, sim, mais cansativos, eles são, sim, pesados para um adolescente ler, e com toda a informação que nós temos hoje na internet, fica muito difícil fazer com que eles leiam mesmo. Mas daí, cabe a nós, professores, ao meu ver, essa é a minha opinião, talvez não seja correta, mas é fazer com que eles plantar essa sementinha da curiosidade. Então eu conto a história, mas não total, ou se tiver um final, eu não conto o final, e aí sim eu peço para que eles leiam e façam uma resenha crítica, alguma ficha de leitura, alguma coisa assim. Geralmente eu fazia antes da pandemia, que nós podíamos sentar em círculo, nós fazíamos seminários de leitura, fiz vários aqui, foi muito gostoso, e eu vou dizer para vocês que muita gente começa a ler, até porque eu incentivo a ler mangá, tá? Eu incentivo a ler gibi, até mesmo porque eu me alfabetizei autodidata em casa, com 4, 5 anos, com 5 anos mais ou menos, e foi em gibi que eu aprendi a ler, tá? Porque eu sou do tempo do gibi, né? E foi onde eu aprendi a ler. Então eu sempre gostei muito de leitura, tanto que eu me tornei professora justamente por amar a língua portuguesa, acabou que fez língua inglesa junto, e eu hoje em dia amo também, mas literatura é assim, é uma paixão, é um amor, porque quanto mais tu vai lendo, quanto mais tu vai aprendendo,
mais ou menos só sei que nada sei, né? A gente vai descobrindo o mundo, e por mais que tenha tecnologia, nada como um cheiro de livro. Sério, é uma coisa de professora mesmo de literatura, né? Eu amo cheiro de livro, eu amo abrir o livro, eu amo ler, tá? Mas, a princípio, era isso que eu queria dizer sobre como eu trabalho com eles, os livros, os clássicos. Aí eu trabalho a menina que roubava livros, porque ali tu consegue trabalhar sobre a queima dos livros, né? Que foi mandada lá por Hitler, né? Enfim, e aí tu vai trabalhando um monte de situação que tu pode ir misturando. É tudo interdisciplinar. Então, eu gosto muito de levar os alunos, porque aqui nós, ainda bem, temos essa condição, porque é uma escola que nos dá o suporte, que eu consigo muito levar os alunos ali para a sala de vídeo que nós temos, consigo passar filmes para eles, sabe? Sociedade dos Poetas Mortos. Então, assim, muitos filmes, muitos livros, eu consegui aqui muitas coisas para trabalhar, e tudo isso é muito importante também, ter esse incentivo, esse respaldo por trás. Então, assim, mas depois eu vou falar sobre o livro que eu quero falar hoje. Eu vou passar a palavra para minha colega Ivete, senão eu falo demais. Ô, Simone, eu vou aproveitar aí que tu comentou para mim não me esquecer depois, né? Tu comentou aí a questão do gibi, né? E tu sabe que eu também lia bastante gibi, né? Eu gostava muito de ler o Asterix e Obelix, né? Que era uma enciclopédia, né? Um livro bem grandão lá. E eu acho, e eu gostei muito do método que tu falou, que tu usa aí. Eu acho que se eu tivesse tido professoras que nem você, que tivesse apresentado a literatura dessa forma, como tu está comentando aí, talvez eu tivesse pego mais o gosto, né? Porque eu entendo que a gente tem que pegar esse gosto aí quando é adolescente, né? Ou pré-adolescente, né? Depois fica mais difícil. Várias vezes eu tentei, né, ter mais esse costume e não consegui ampliar, né? Porque na minha época já era cansativo ler Machado de Assis e era obrigatório. A linguagem já era muito rebuscada, né? Lá no ensino fundamental, 8ª série, 1987, 88, acho que eu concluí, já era chato e cansativo, porque tu lia, né? As palavras eram muito rebuscadas para a nossa linguagem de adolescente da época, e tu, né, muitas vezes ficava sem entender muitas coisas que estavam sendo tratadas ali, né? Então eu acho que se fosse apresentado da maneira como tu colocou aí, né, talvez muito mais pessoas tivessem se interessado pela leitura, né? Não sei, posso estar enganado, mas eu acho que de repente alguns casos, né, que nem o meu, que nem alguns outros aí, teriam mudado, né? Porque eu gostava muito de ler gibi, por exemplo, que nem tu comentou que começou lendo gibi, e depois quando chegou nessa parte da leitura aí, eu não me agradou, né? Porque acho que ficou muito cansativo, e é a coisa do obrigado também, né? Da obrigação, né? Tu tem que ler Machado de Assis, não sei o que, tal livro lá, e tu é obrigado a ler. E isso aí, eu acho que tudo que é obrigado começa a não ser muito agradável, né? Mas eu vou devolver a palavra aí pro Felipe. Eu acho que eu coloquei no próximo tópico, daí já ficou para Simone dar a dica de livro dela, aí depois a gente passa pra Eu só queria comentar o Felipe, que eu esqueci ele da Antônia, tá? A Antônia tá dizendo ali que ela não conheceu o Felipe com boné. Ô, Antônia, eu acho que se o Felipe vier na live sem boné, eu é que não vou conhecer ele. Eu só vejo o Felipe de boné, eu não ia conhecer ele. Então tá, que tem outros comentários aqui, ó. Tem bastante. Vamos passar para a Simone, né? A Simone vai falar dos livros. Então, tá, né? Então vou aproveitar e vou continuar. Até coloquei meu óculos, porque a professora já está um pouquinho mais velhinha, né? Então, certas coisas para poder ler. Então, como eu vou falar, mas também fiz algumas anotações para não esquecer tópicos que sejam mais importantes. Então, eu vou falar hoje sobre o livro que eu gostaria de recomendar a leitura, levando em consideração que tem que ser a partir dos 14 anos, tá? Que é um pouco pesado, tem algumas coisas assim que aí não é a indicação, então a censura a partir dos 14 anos, ok? Mas como os nossos alunos são adolescentes, geralmente 17, 18, 16, então por isso eu tomei a liberdade de falar ali nos clássicos, e justamente para não ficar algo tão
talvez até chato ou pesado, eu gostaria de falar num livro, eu gostaria de sugerir a leitura, e talvez muitos de vocês tenham lido, já que o livro é de 2015, tá? Não é um livro de 2021, enfim, mas é de uma certa forma até novo, né? Então, o nome é A Garota no Trem. Alguém já leu? Algum de vocês leram? Não? Os colegas, ninguém? Por enquanto, não. Eu vi o filme, né? Não sei se tem a ver com o filme. Isso, filme. Sim, tem inclusive duas versões, né? Tem a versão americana e a versão coreana, se eu não me engano, ou indiana. Indiana. Indiana, né? Tem duas versões, Isso. Tá, eu super indico, a melhor coisa é a leitura. Gente, para quem lê, sabe muito bem que olhar um filme, não adianta, que o filme não é fidedigno, não é 100% literal, não é, tá? Existem detalhes, existem coisas que somente um bom livro vai te proporcionar. Por isso que eu sempre indico a leitura, quer ver o filme, olha o filme, eu também amo o filme, tá? Mas, jovens a mais... Boa, Cris. Velhas jamais, jovens há mais tempo, a Cris falou, a Cristine. É verdade, Cris. Então, somos jovens há mais tempo. Por isso que eu coloquei o óculos. Então, gente, assim, ó, eu super indico para quem gosta de suspense, para quem gosta de algo instigante, para quem gosta de um livro que tu começa a ler e já no começo te dá vontade de continuar a leitura. Ele não é livro pequeno, fino, para quem gosta, não, eu não gosto de ler, quero com bastante figurinha e poucas páginas. Não, 378 páginas, tá? Mas de uma leitura fácil, de uma leitura gostosa, um suspense, um policial que te instiga a ler, te dá vontade. Olha ali, ó, a Ana Maria está dizendo que ela leu, e os livros é melhor. Ótimo, ótimo, ótimo. E outra coisa, para vocês terem uma ideia, ele vendeu mais de 2 milhões de exemplares, porque assim, tipo, foi um best-seller, foi muito, muito, muito bom mesmo. E para vocês entenderem, a Paula, como é que é? Walkins, o nome dela, Paula Walkins, a escritora, ela escrevia romances, mas ela não vendia, a coisa não mandava, não deslanchava, e ela resolveu mudar e ir para outro nicho, e olha, gente, super deu certo, ela vendeu muito, não para de vender, e eu acredito, assim, que vocês não vão se arrepender. Eu super indico tanto para os alunos, como eu disse, a partir de 14 anos, não indico para crianças, né? Mas indico a leitura. Posso, assim, não quero dar spoiler, mas eu vou dar só uma instigadinha em vocês, contando um pouquinho dele, para que vocês entendam um pouquinho da história e talvez tenham vontade de ler, tá? Assim como eu faço com os meus alunos. Então, é assim, ó. É uma garota, o nome dela é Rachel, a Raquel, né? A Rachel. Ela pega um trem, ela ficou desempregada, divorciou-se, só coisas ruins acontecendo na vida dela. Tudo que não era legal aconteceu. O marido a traiu, a trocou por outra, a outra engravidou logo em seguida, ele acabou casando com a outra, morando nessa casa onde ele morava com ela, né? Com essa outra. E acabou que ele deixou-a. E ela ainda perde o emprego, fica desempregada. Então, quer dizer, nada é tão ruim que não possa piorar. Então, ela vai morar de favor na casa de uma amiga dela. E essa amiga até acolhe ela no começo e tudo mais. Olha a chuva como tá forte, gente. Meu Deus. E aí, essa amiga até acolhe ela e tudo mais, mas ela começa a se sentir que ela tá ali meio que abusando daquela amiga, usando demais da hospitalidade da amiga, enfim. E daí, nisso, ela resolve pegar um trem todos os dias, às 8 horas da manhã e 4 minutos. 8 horas e 4 minutos da manhã, ela pegava o mesmo trem que ia para Londres. E ela ia nesse trem, simplesmente para não ficar atrapalhando a amiga e ficar na casa da amiga o tempo todo. Aí ela começou a fazer isso como se fosse uma rotina. Aí ela, de tanto olhar o caminho, ela já conhecia
as caixas d'água que tinham, os galpões, as árvores, tudo. E ela todos os dias o trem parava exatamente na frente de uma casa onde tinha um casal. E esse casal deixava ela muito instigada, ela achava maravilhoso esse casal, porque era um casal jovem, muito bonito. E ela, na imaginação dela, ela criou uma história de amor muito bonita entre este casal, mas tudo imaginação dela, sendo que ela não os conhecia e não sabia nada sobre a vida deles. Ela imaginou que a menina fosse a Jeff e o menino o Jason. Ela viu o casal se abraçando, se beijando, os dois eram muito bonitos, e ela imaginava que eles viviam o conto de fadas. E foi. E um belo dia, um certo dia, ela estava andando nesse trem, como de costume, e no momento em que ela parou, porque parava, o trem parava por causa do sinal, ele parava, talvez para carros passar, né, imagino eu, na frente da casa deste casal. Em que ela parou, aconteceu algo inusitado. Não vou contar. Vocês vão ter que ler. Mas aconteceu algo muito legal, mas que não é legal, na verdade. Mas algo que ali sim começa a desenrolar de toda uma história. E aí, para vocês terem uma ideia, tem assassinato, tem desvendar o crime, tem um monte de coisa que vocês leiam. O filme é muito legal, então como tu já leste, tu já viu o filme, tu já deve saber ali o desenrolar e o final, mas não tem como livro. Eu te digo para te leres o livro e notar como é grandioso cada detalhe. E é isso. A minha dica, então, de hoje vai. Eu poderia falar muito mais, poderia falar que jazz não é jazz, é Megan. E aí tem o desenrolar, tá? Mas eu não vou contar justamente porque eu quero que vocês leiam e depois vocês me contem o que vocês acharam. Eu acredito que vocês vão gostar. E ele é surpreendente o final. E, além do mais, não é só o final, porque o que importa num livro, num filme, uma vez eu escutei de um professor, e eu super concordo, não é somente o final. Às vezes tu pode saber o final, mas tu pode ter vontade, mesmo assim, de ler o livro. Porque todo o desfecho, todo o desenrolar, toda a trama vale a pena. E, neste caso, esse livro vale a pena. Então, a minha dica, só que lembrando da censura acima de 14 anos, então não vou indicar para criança, é que vocês leiam A Garota no Trem. Tá? 378 páginas, porém, é digno de Hitchcock. É legal para valer, tá bom? Muito obrigada. Ótimo. Parabéns aí, Simone, pela apresentação, tanto sobre as aulas de literatura quanto o livro, né? Tá, eu não sei se no Viegas aí, que o Viegas fica em Porto Alegre, né? E eu, o Rodrigo e a Simone estamos na escola hoje, e a Ivete também aqui em Canoas. E tá caindo o mundo, né? Deve dar para ouvir a chuva aí. Tá, tô ouvindo, mas aqui tá mais um tanto que nem aí, pelo que eu tô ouvindo do barulho, né? Tá chovendo, mas não tão forte. A Ivete então, fez uma seleção de 3 livros aí que ela pode, então, falar pra gente um pouquinho. Eu só queria perguntar pra Simone o seguinte, Simone, tu falou ali da questão de ler, até realmente fiquei interessado em ler, né? Porque a história realmente é muito boa, né? Pelo filme a gente já vê, né? Mas, assim, pessoas que já viram filmes, que tem vários livros, né? Filmes baseados em livros, influencia muito, sim, ter lido, perde a graça, ter visto o filme antes, né? Pelo contrário, ver o filme antes vai te mostrar que ler é muito mais interessante do que ver o filme sobre um livro. Mas ler o livro... Eu te pergunto porque eu já escutei o contrário, né? Eu já escutei pessoas que leram um livro, né, e depois foram ver o filme relacionado àquele livro e ficaram decepcionadas, né? Então, por isso que eu estou te perguntando isso, né? Sim, mas é isso mesmo. A pessoa fica decepcionada, mas ao contrário, como tu fizeste, que tu viu o filme e vais ler o livro, com certeza tu vais gostar bastante. É diferente. Por quê? Porque existem riquezas em detalhes, existem coisas que só um livro pode te proporcionar, embora eu amo filme. Eu amo filme, eu fico dividida entre filme e livro. Para mim, os dois se igualam. Porém, quando tem um livro e eles fazem a história, um filme, nada como livro.
Te indico a ler, não vai te arrepender. Falando sobre o filme ali, rapidinho, o filme indiano é igualzinho, a história não muda em nada em relação ao filme. Não sei se fizeram baseado no filme americano, né? Baseado no livro, né? É igualzinho, não muda nada, né? Só muda as pessoas que estão. É uma cópia. Pois é. Mas então, eu também indico a ver o filme. Só passar para a Ivete, então. Linda, Cris. Então, né, gente? Estão me ouvindo bem? Sim. Perfeitamente. Então tá. Falando um pouquinho sobre a literatura é um bem cultural que nós temos que tomar posse. É uma questão realmente que nós precisamos tomar posse. A literatura não é de alguns, não pertence para alguns. Nós todos temos que tomar posse da literatura. E existe essa questão aí que o professor Viegas falou de não gostar, é que existem etapas na literatura. O prazer de ler vem se iniciando lá nos anos iniciais. E aí se vê quem está trabalhando a literatura lá, se é uma pessoa que gosta, eu sou mediador, mas tu gosta de ler, é teu hábito, tu vai passar esse amor para a pessoa que está iniciando na leitura. Depois, nos anos finais, ela vai tomando outra forma. A gente vai transformando ela num produto. Dali se faz sarau, se faz outras releituras, até chegar no ensino médio, que vê uma análise mais crítica da literatura. Por isso que muitas vezes ler um Machado direto, sem ter tido etapas, se torna uma coisa assim, ou tu ama ou odeia. É muito fácil para o adolescente assim, eu odeio o Machado porque é complexo. Segunda, eu mostrei um conto para eles, mas comecei assim, mostrando um vídeo sobre o conto A Carteira. Então, eles assistiram aquele vídeo e disse que tinha um enigma ali para descobrir. Eles adoraram, deram risada. Tinha um colega chamado Gustavo, que disseram, o Gustavo é talarico. Então, aquilo ali fez sentido para eles, assim, contar aquele conto hoje, né? Que perdeu a carteira, se seria correto devolver ou não. E aí eles descobriram todo aquele enigma ali, eles se sentiram atraídos e disseram que já tinham lido papéis avulso com as colegas da escola. E hoje eu trouxe alguns livros assim. Nós estamos trabalhando com algumas temáticas. A primeira, a literatura indígena. Crônicas indígenas para rir e refletir na escola. Esse autor, Daniel Munduruku, ele é do Belém do Pará, dessa etnia Munduruku. Lá também tem muitos problemas com garimpeiros, que invadem a terra indígena. Então, toda essa literatura indígena, antigamente, era contada por pesquisadores, antropólogos, mas a partir da década de 90, os indígenas vêm tendo a sua voz. Esse escritor, Daniel Munduruku, ele escreveu mais de 50 livros. Ele é pós-doutor em linguística, fez doutorado em educação, tem graduação em psicologia, história, filosofia. Então, essas crônicas eu indico para os alunos do ensino médio, nós lemos algumas. Aqui tem uma delas que fala, o índio é mesmo preguiçoso ainda, então temos no Brasil ainda uma visão, parece que dos povos indígenas, como aquela visão escrita lá pelo Pero Vaz de Caminha. Ainda as pessoas veem assim, o indígena é aquele que é preguiçoso, então tem uma questão aqui, tem a crônica e tem a reflexão, que o indígena tem outro tempo diferente do nosso, que é produzir bens e acumular bens, então o tempo é diferente, são culturas diferentes. Então, são questões assim que nós precisamos, com nossos alunos, muitas vezes não sabem fazer uma inferência, nós precisamos trabalhar tudo com eles. Parece que nós tivemos alguns problemas na escola pública, do próprio interesse dos governos que o estudante da escola pública não se desenvolvesse cientificamente. Então, nós precisamos, às vezes, fazer várias coisas do miudinho, às vezes coisas simples eles não sabem. Nós estávamos estudando variações linguísticas e eles não sabiam o que era um pelego. Eu tive que mostrar uma imagem de um pelego para eles saberem o que era. Eles disseram, um dia a gente viu isso numa loja. Então, são coisas simples que a gente parece que está fazendo muita falta tudo para o estudante. Esse outro livro aqui é Ninguém é Inocente em São Paulo, do escritor Ferrez. Tá? Tivemos uma questão da literatura marginal. Em 1970,
era a geração mimeógrafa, eles tiveram questões ali com a ditadura militar, era um pouco diferente. Aí, em 1900, da década de 90 para cá, alguns escritores que moram na periferia de São Paulo começaram a escrever, como é o Ferrez. O Reginaldo Ferreira da Silva, o nome do Ferrez. Ele tem um processo criativo muito interessante, ele escreve em pedacinhos de papéis e vai guardando em pastas, aqueles pedacinhos de papéis vão constituindo a obra literária dele. Desse livro, nós trabalhamos um conto uma crônica chamada O Grande Assalto, que uma pessoa em situação de rua entra numa concessionária, pega um balão de promoção e tem a polícia vem, agride a pessoa, imobiliza, enquanto isso passa um jovem branco com um carro cheio de drogas que ele vai vender na faculdade e passa tranquilamente pela polícia sem ser abordado. Então, fala assim, ninguém é inocente em São Paulo, as pessoas, a polícia, é a questão que ele fala muito ali, trata muito mal as pessoas que são da periferia. Então, tem toda a realidade da periferia e é algo bastante interessante para o jovem, porque a linguagem é bastante simples e algo bem atrativo para eles. Ainda tem outro livro aqui, em outro dia eu vou mostrar para vocês, que é Literatura, Pão e Poesia, História de um Povo Lindo e Inteligente, do Sérgio Vaz. O Sérgio Vaz também pertence à literatura marginal, e o Sérgio Vaz, ele tem a questão do slam. Ele tem um grupo que tem o slam, que é a apresentação de poesia, de 3 minutos, tem o slam das minas, que são só as moças que batalham, tem o slam do corpo, que é um intérprete, um surdo que batalham. Esse livro eu vou falar numa outra oportunidade para vocês. E tem O Avesso da Pele. E esse livro eu recomendo para maiores de 18 anos. Jefferson Tenório. O Jefferson Tenório foi patrono da Feira do Livro do ano passado. A Feira do Livro está acontecendo agora, tem muitos eventos que a gente pode entrar ao vivo, a gente já entrou, assistiu a alguns eventos já da feira. O que ele aborda aqui? Nós estamos no mês da consciência negra, e nós temos muitos autores negros e negras, temos muito a conhecer dessa literatura. Então, a literatura ainda não deu o espaço que as pessoas merecem. Nós temos trabalho de muita qualidade dos escritores negros. O primeiro deles, o Machado de Assis. E na contemporaneidade nós temos aqui o Jefferson Tenório, que nasceu no Rio de Janeiro, veio para Porto Alegre. Esse livro, nós teríamos uma identificação muito grande, porque ele fala do pai, ele é um quebra-cabeça que tem que montar dessa relação familiar dele com o pai. É um professor de letras, tá? O pai do Pedro, o Henrique, e ele quer resgatar toda a história dele ali com esse pai. Então, ele fala de todas as mazelas da escola pública, todos os sofrimentos que o pai dele teve na escola pública e todo o racismo estrutural que a família dele sofreu, de todos, as tias, a mãe, o pai. Então, esse livro é muito interessante. Quem lê-lo vai se sentir, assim, dentro da história, muito envolvido, e não vai não vai gostar de sair dessa história. Ótimo. Muito boa a apresentação de vocês, meninas, e as dicas de livro, principalmente, né? E eu só queria retomar um pouquinho a discussão que o Viegas levantou lá no início, agora a Ivete complementou, a Simone também tocou um pouco aí, que é na questão da formação do leitor, né? Porque o nosso trabalho em sala de aula é exatamente esse, né? É formar leitores, né? Mais do que apresentar literatura, fazer com que eles leiam os clássicos. Felipe, é sempre eu que tenho que largar as polêmicas aí, né? Não, mas é bom, né? Porque eu acho que a intenção exatamente é conversar sobre isso, né? E os livros que as meninas deram como dica, aí é exatamente sobre isso, né? A gente não vai necessariamente encontrar eles no currículo de literatura, porque a literatura tem um período só por semana, né? Agora, no segundo ano, à noite, por exemplo, nem tem mais a literatura, caiu, inclusive, né?
E então o nosso papel é formar leitores e esses livros que elas deram como dicas e o que vocês, tu e o Rodrigo, deram também, servem exatamente para isso, para despertar o aluno, né? Porque como a Ivete disse, é todo um processo para que o aluno vá ler Machado de Assis, né? O problema é que o sistema educacional como um todo, ele falha durante vários anos, aí quando chega no segundo ano a gente vai apresentar Machado de Assis para o aluno, ele não tem um preparo prévio, né? E essa seleção de livros é muito interessante exatamente por causa disso. Até eu queria destacar o Ferrez, né? Que a Simone não, a Ivete trouxe ali também, porque o Ferrez, ele é um autor de periferia que ainda vive na periferia, produz na periferia. Ele tem uma editora onde ele edita autores de periferia, né? E o Ferrez, inclusive, para quem estiver nos assistindo ou for assistir depois aqui no YouTube, digitem Ferrez no YouTube que vocês já acham o canal dele aí, onde ele fala sobre todo o processo dele, fala sobre questões sociais, e inclusive ele tem um projeto excelente que ele aplicou agora e ainda continua durante a pandemia, que é de ajudar famílias, né, então a fazer uma arrecadação e dentro do mundo dos youtubers mesmo, ele tem feito uma campanha para arrecadar e fornecer cestas básicas, né, então ele não só é um autor crítico no papel e na escrita, como ele é um autor de praxis, né, que no dia a dia dele, tudo aquilo que ele escreve, ele coloca em prática para ajudar as pessoas, né, ele tira a bunda do sofá e vai para a rua ajudar, e fez isso durante a pandemia, né, então esse tipo de autor aí me deixa ainda mais interessado por ele, porque ele não só escreve sobre os problemas sociais, como ele trabalha para tentar mudar, né, assim como os outros que as professoras colocaram aí, né? Ivete, então, trouxe um cultura indígena, né? A Simone trouxe um livro, então, que também é formação de leitor, né? O suspense como um todo, histórias de suspense, histórias de terror, elas são excelentes para formar leitores, né? E mesmo que nós não tenhamos elas no currículo da literatura do ensino médio, a gente tem que utilizar esses livros exatamente para formar leitores, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, entre outros, né? A gente já está chegando em uma hora aí, a gente sempre tenta ficar dentro de uma hora, se passar só um pouquinho. Eu fiz uma seleção de mais 2 livros, né, Vegas? Pode só mostrar eles aí se tiver nos tópicos, só para mim falar rapidamente, então, o que eu quis trazer, né? Eu fiz uma seleção também, As Crônicas Saxônicas é uma série de livros, né? Exatamente porque o tempo que eu trabalhei com literatura, então eu fiquei 9 anos trabalhando com literatura e língua portuguesa, eu tive sempre um pouquinho mais de dificuldade de cativar os meninos do mundo da leitura, porque as meninas era um pouquinho mais fácil, geralmente elas já chegavam no ensino médio, leitoras já lendo, né? Então livros, como eu disse, O Senhor dos Anéis e Harry Potter, e eu tinha sempre um pouquinho mais de dificuldade de trabalhar com os meninos, porque eles tinham outros interesses que era mais de carro, de futebol, né? E então, um dos autores que eu mais consegui fazer com que os alunos, os meninos se interessassem, então, porque como eu disse, com as meninas eu achava mais fácil trabalhar literatura, é o Bernard Cornwell, e uma das séries de livros dele que não terminaram ainda, ele está escrevendo, está no 10º livro, ele disse que ele só vai parar de escrever quando ele morrer. Essa série é As Crônicas Saxônicas, então por isso eu quis trazer, porque geralmente eu conseguia trabalhar bastante com os meninos, fazer com que eles se interessassem por essa série, né? Ele é um autor britânico, então não é um autor brasileiro, mas mesmo assim ele é um livro excelente para formar leitores, né? E tem mais um aí, então, Vegas, o último que eu fiz a seleção aí. E o Gênio Egoísta é porque eu queria, lá no início eu trouxe um livro que falava sobre história, ainda que fosse um livro que misturasse bastante também ciências da natureza, né? Eu quis trazer um livro que não fosse de literatura, não fosse exatamente um livro que falasse sobre leitura em si, mas um livro que também trouxesse esse público das ciências exatas, das ciências da natureza, que é o caso do Viegas, né? Porque geralmente quando o aluno não se interessa muito por literatura, por leitura como um todo, a gente tem alunos que eles têm uma aptidão maior para exatas, a gente sabe que gostam mais da matemática, gostam mais de ciência da natureza, acredito que tenha sido o caso do Viegas durante o ensino fundamental e o ensino médio, então o Gênio Egoísta ele vai, acredito que fazer com que
os alunos que têm mais interesse nas ciências da natureza e na matemática, então eles venham a gostar, e não é um livro desprovido de discussão social, de debate social, de debate sobre a ciência da natureza como um todo, né? É um livro do Richard Dawkins, e ele vai então trazer uma visão, né, mais secularista, digamos assim, né? Uma visão mais científica mesmo de como o ser humano se comporta e o porquê, né? Mas o mais interessante ainda do livro é que no último capítulo, que é o capítulo 13, ele vai vir então fazer uma mistura ali de genética com desenvolvimento cultural, né, de como nasce um produto cultural, seja um livro, seja uma música, né, e ele vai trazer um conceito de uma palavra que a gente utiliza muito nos últimos anos e que nem sempre as pessoas sabem de onde ela veio, né, que é o meme. Então a gente fala sobre meme há muito tempo, figurinha no WhatsApp é meme, os GIFs no Facebook lá e as imagens do meme, né, e muitas vezes as pessoas não sabem de onde vem esse termo, né, então o Richard Dawkins é que cunhou esse termo, ele pegou o gene, né, então por isso ali o título do livro é O Gene Egoísta, né, e ele misturou com a palavra memética, né, que é de mimesis, de copiar, né, as coisas, ele cunhou então o conceito de meme, né, e que vai discutir, então, como a cultura, muitas vezes, ela se comporta como um gene, ela tenta, então, se proliferar, ela tenta continuar, ainda que dentro do mundo das ideias das pessoas, né, e ele chamou esse processo de meme, né, então, eu queria trazer aí uma leitura que também misturasse não só a linguagem, mas também que trouxesse ali o mundo das ciências da natureza e da matemática também, exatamente para contemplar o público, né, que tem mais aptidão para essas áreas. Mas eu já vou, então, fazer o encerramento, depois passo aí para todo mundo fazer, agradecendo a presença das colegas aí, reforçar de novo a minha felicidade da gente poder tirar um tempo para conversar, né? Então, sobre leitura, sobre literatura, que nos últimos anos a gente não conseguiu, né? Fosse pela nossa rotina de trabalho, eu pretendia ter feito isso já em 2020, mas a pandemia veio aí e acabou com todo o meu planejamento, mas a pandemia não terminou, mas eu consegui, então, retomar e poder trazer elas aí. Então, agradeço muito aí, o Viegas se despede, depois o Rodrigo, pode ser a Ivete e a Simone fica por último aí, então. Eu queria dizer que agora o mundo está despencando aqui na Alvorada, né? Agora veio para cá. Não, eu queria agradecer mais uma vez a participação da professora Simone, da professora Ivete. Foi uma aula do Felipe, uma aula do Rodrigo. Sempre é bom escutar pessoas de outras áreas, né? Eu com certeza, se eu tivesse tido professoras que nem a Simone, que nem a Ivete aí na minha formação, eu teria pego mais o gosto, né, por literatura, né, eu não vou dizer que chegaria tanto de eu deixar de gostar de matemática, da preferência pela matemática, porque sempre foi o que eu tive mais afinidade, né, mas com certeza seria diferente aí a minha formação nessa parte aí da leitura, né, então queria agradecer a todos que estão participando. Hoje a gente teve uma boa audiência aí, Felipe, nós vamos ter que trazer mais assuntos desse tipo aí, porque hoje a audiência foi boa aí, né? Então, é isso. Agradecer a todos que participaram hoje e vou passar a palavra para o Rodrigo, então. Viegas, obrigado. Gurias, muito obrigado pela presença de vocês, pelas dicas. Eu queria dar uma reforçada nas dicas que o Felipe deu, que também são muito importantes. O Sapiens está chegando agora a versão em quadrinhos, né? Vai ser uma versão em quadrinhos. E tem várias ideias muito boas nesse livro que são bem interessantes da gente pensar. Uma delas, por exemplo, é quando ele fala que os seres humanos eles se organizam coletivamente a partir de coisas que eles mesmos inventaram, como estados, dinheiro, direitos humanos. São coisas que não existem na natureza, mas que são fatores de organização das sociedades. E o Richard Dawkins, que é o autor do Gene Egoísta, também escreveu um livro bastante provocador, ele que é um ativista do ateísmo, né? Escreveu um livro chamado Deus, um Delírio, que também é muito interessante. E seja você religioso ou não, vale a pena dar uma lidinha, assim, até para sair um pouquinho da zona de conforto e desafiar um pouco as próprias convicções. Muito obrigado, pessoal. Gostei muito do papo aí com vocês e espero que a gente faça novas incursões no gênero da literatura.
leiam muito, leiam bastante, porque vale a pena. Ivete, então. Queria agradecer a oportunidade de vocês, né? O tempo, né? O pessoal está nos ouvindo um pouquinho. Eu sou uma leitora de trem, de ônibus, eu tenho sempre um livro escondido na bolsa. Então, sempre tem muitos livros, quem quiser, eles são para compartilhá-los. Tá bom? Agradeço a todos. Boa noite. Valeu. Pessoal, então eu gostaria de agradecer muito, em primeiro lugar, ao meu diretor que me convidou, né? Agradecer o convite, aos colegas que participaram, tanto a Ivete quanto o Rodrigo, por conhecer o professor Viegas, que eu já admirava, já vi em outros podcasts. E eu gostaria de agradecer também a minha família, que teve ali um monte de gente que vieram me ver, aos colegas, a Cris estava ali, a Vicky, que foi minha aluna, essa linda, e a todos os outros colegas que estavam ali, a Vanessa, que eu vi, enfim, a todos. Gostaria de agradecer, gostaria de deixar um recadinho lá para o professor Viegas e a todos os outros que pensam em nunca é tarde. Se tu não tiveste antes alguém que te incentivasse, então começa a partir de hoje. Sempre é tempo. Quem sabe eu me interesso pela matemática. Não é que eu não me interesse, é que eu realmente acho difícil. Por isso que eu não mergulho nesse mundo. Mas sabe que a Ivete comentou ali de ler no ônibus? Nem isso eu não consigo. Eu não consigo nem olhar o WhatsApp no ônibus, porque eu fico enjoado. Tem pessoas... Não consigo, né? Poderia aproveitar, porque eu faço agora uma viagem lá da Seduc até a minha casa de 1h30. 1h30 para ir, 1h30 para voltar, e poderia aproveitar para ler, mas não consigo nem o WhatsApp eu não consigo olhar. É uma boa oportunidade, né? Ler no ônibus, né? É verdade. Então era isso. Então é isso, gente. Só agradecimento a todos, tá? Gratidão, adorei. Tava nervosa, tava com medo, mas deu tudo certo. Beijo, a todos. Agora vão ter outras oportunidades aí mais constantes, né? Porque, como eu disse lá no início, a intenção é que esse quadro ele vire um quadro independente dentro do L Podcast, só para falar sobre leitura e literatura, né? Não ocupando esse espaço das quartas. A gente só está lançando isso e depois a gente vai criar independente no outro dia da semana aí, né? Como eu disse, quinzenal, mensal ou talvez até semanal. A Ivete, inclusive... Eu já vi que tu tá fazendo vários spin-offs aí, né, Felipe? São os planos. Já percebi isso, já. São os planos para 2022, né? Até a Ivete está preparando aí uma gravação de podcast com os alunos, né? Hoje também eu já fiz questão de chamar ela exatamente em preparação para a gente mandar para os alunos verem como que funciona, para eles também poderem participar e gravar conosco aí. Inclusive uma preparação que ela está fazendo sobre livros com eles, e a ideia é que a gente grave esse ano ainda, né? Dizer para o Viegas aí que para ele aproveitar aquela dica dos audiolivros, né, Viegas? No outro momento a gente vai ter só para discutir aí outros formatos, que eu já não sou tão apegado ao papel. Eu gosto um pouquinho também de livro digital. Essa tua dica eu já andei seguindo já, essa dica aí é boa também. É boa. E também a Vitória Helena, que está nos acompanhando, ela é nossa ex-aluna, né? A Simone falou, e inclusive a gente já está negociando o passe dela para trazer ela para o L Podcast. A gente já tem um acertado aí para ela vir falar sobre a arquitetura que ela está fazendo no momento. Aí nós vamos convidar professores dela também, né? E ela vai vir no futuro a fazer parte mais constante como uma integrante do L Podcast como ex-aluna, então, né? Mas, então, muito obrigado a todos que nos assistiram e a todo mundo que participou, e uma vida longa e próspera a todos. Obrigado, pessoal.